Hoje, 23 de outubro de 2022, eu editei mais um vídeo do Memorial de Francisco. Memorial que torna público parte de muita coisa que até então se costumava manter em certo sigilo. Francisco, como a gente sabe, ele amava a transparência e sonhava com o dia em que tudo pudesse vir a ser feito às claras e não às escondidas, como ainda por vezes é necessário. Nesse vídeo, em particular, de 26 de agosto de 2019, ele trata de dois temas muito caros a ele. A condução política do país e a condução espiritual da grande síntese. Por isso mesmo, considerando a proximidade das eleições, vão acontecer dia 30, no próximo domingo, e considerando também a proximidade das datas de celebração do seu nascimento, dia 25 de novembro de 1950, e da sua morte, 13 de novembro de 2020, esse vídeo se torna particularmente interessante. O Francisco inicia tomando como exemplo a eleição do Bolsonaro, que tem acontecido ali há pouco tempo, e comenta sobre o interesse do mundo pela Amazônia, vai falar sobre as jazidas de nióbio, a riqueza material que se oculta do nosso solo, vai falar das queimadas, e inclusive das ONGs que atuam no Brasil, mas nem sempre com os melhores interesses. Às vezes eles atendem a esses interesses das pessoas que estão assim de olho na Amazônia. Ele cita também o livrinho Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a psicografia pelo espírito de Humberto de Campos, para falar disso, dessa coisa que é a realidade política brasileira desde o seu surgimento. Depois ele vai falar do trabalho do Acha e de que gostaria, de como ele gostaria que os 5 nanadatas administrassem a instituição de forma colegiada e não individualmente, tal como ainda ocorria, segundo ele menciona. Ele fala da sua morte, fala dos problemas que esses novos dirigentes iriam enfrentar, fala da influência externa de outros grupos e das dificuldades que surgiriam em função da sua morte, que é isso que nós vamos ver então a seguir, e eu convido a todos agora para assistirem o vídeo. Relato. O que eu vou falar é uma coisa universalmente válida. E o exemplo que eu vou dar para o tema, ele parece um exemplo assim meio o exemplo é sobre Bolsonaro.
que é uma fábrica inesgotável de pronunciamentos tolos. Mas nós deveremos, por isso que eu sou partidário de que a gente deve ter um conhecimento geral de tudo, sabe? De tudo. Para que a gente tenha paciência de saber por que a hierarquia botou Bolsonaro nesse lugar. Para cometer esse mundo de asneira, mas a gente, tendo um certo conhecimento geral das coisas, a gente tem paciência. As jazidas de nióbio da Amazônia, elas sozinhas respondem por 98% do nióbio que existe no mundo. O Brasil é o único produtor. E muitas ONGs que estão trabalhando na Amazônia, dizendo desenvolver um trabalho assim meritório a favor dos indígenas, dos habitantes da floresta e do Brasil, como protetores da mata e tal, em verdade, existem várias dessas ONGs compostas por cientistas, sabe, que estão fazendo pesquisas sobre o potencial da Amazônia deste mineral. E, portanto, falta a Bolsonaro o conhecimento, o equilíbrio, a sabedoria para conduzir um assunto desse. Então ele conduz esse assunto dessa forma, os zongueiros, e outros termos assim, chulas demais para sair pela boca de um presidente. Mas é tão bom, né? Quando a gente tem conhecimento profundo das coisas, porque a gente aviva a nossa compreensão para entender que ele é um homem
que ele é um homem primário, que não sabe lidar com esses temas que são globais. E como ele não pode revelar as coisas, porque elas são de segurança nacional, sabe? Porque eu assisti a uma entrevista com um homem muito equilibrado, sabe? Que é um homem que eu respeito muito, que é o general Vilas Boas Correa. Eu respeito muito ele. Se alguém tem alguma coisa contra ele, é problema de cada um, né? A gente é assim mesmo. Mas ele é reconhecido como um homem equilibrado, um homem que manteve esses anos inteiros tentando recuperar as Forças Armadas do grande equívoco que ela cometeu durante a ditadura, e todo esse esforço que ele comandou, de certa maneira, ele conseguiu, porque não tem instituição no Brasil nenhuma que tenha um índice de aprovação tão grande como as Forças Armadas. Não tem. Não tem. E eles, comandados pelo Vilas Boas, sabedor disso, se tivesse má intenção, poderia comandar um processo altamente desastroso, né? Poderia, mas não fez. Muito pelo contrário, os depoimentos dele são muito equilibrados, né? Muito equilibrados. Enfim. Mas o que é que se vai fazer? Vocês estão vendo aí o Bolsonaro falando coisa num dia, aí no outro dia ele diz o contrário. Quer dizer, ele é um homem inconsequente. E a boca dele fala o que ele quer. Ele não é um homem livre, né? Ele é um homem estúpido, ignorante, que está pensando que ser presidente do Brasil é a mesma coisa que ser deputado federal. E não é. Mas ele não consegue entender isso. E aí sai a falar um monte de besteira, né? Eu agora me lembro de uma música de Juca Chaves sobre a Câmara dos Deputados, que Bolsonaro era o representante maior, que dizia assim: que dramalhão, reunião de deputados, é palavrão que só sai para todo lado. Se um deputado abre a boca, é um atentado, mas a mãe de alguém que recebe toda vez, no fim do mês, 120 de ordenado. Caixinha, obrigado. Essa música eu sei tem 50 anos, sabe? Então é verdadeiramente um bando de pessoas ignorantes, egoístas, que ninguém ali pensa no Brasil, com raríssimas exceções. E conclusão,
o Bolsonaro fez parte 8 legislaturas como deputado, né? E falava coisas horrorosas lá. E ele pensa que ele, como presidente da República, pode continuar nessa asneira, como agora. Ele atraiu a atenção do mundo inteiro com a loucura que ele está fazendo, né? De facilitar as queimadas na Amazônia. Até ontem existia 54 mil focos de queimada na Amazônia. Então, ele facilitou e aí as pessoas agiram desse jeito. Mas isso tudo, que apesar de ser presidente da República, ele não tem de jeito nenhum conhecimento dos temas mais internos do governo, que mesmo porque não é que ele não queira ser informado, é porque ele não sabe como obter essas informações. Então, conclusão, aí comete esse mundo de tolice, né? Mas a gente precisa dar um peso e praticar o Sudadharma, tendo compaixão dessa criatura, porque ele não sabe o que faz, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que pensa. Mas, em verdade, desde a época que eu estudava em Brasília, estudando, né, lá naquela central de informação real, a gente sabia que muitos países europeus conheciam a Amazônia totalmente, apesar de ela estar recoberta de floresta. E eu digo a vocês, naquela época em Brasília, a gente sabia que havia um complô assim internacional para administrar a Amazônia. E foi graças a essa mínima presença das Forças Armadas lá na Amazônia que isso não se concretizou. E para mim é claríssimo que isso está ensaiando de se concretizar, se aproveitando da ingenuidade daquela pobre alma. E ontem, na reunião dos países mais ricos do mundo, eu ouvi algumas declarações assim, meio despretensiosas, aparentemente como nós temos que tomar conta da Amazônia, porque o presidente do Brasil não tem... Você é verdadeiramente uma grande alma, uma Mahatma. Então, conclusão, eu ouvi a declaração de alguns chefes de Estado sobre isso. E eu sei que eu já sei isso há 50 anos, que
se o nióbio for explorado, só ele representa a redenção do Brasil, sabe? Mas o correto é que não se explore, porque senão, se for explorar pensando só em ganhar dinheiro, que não é pouco, se disseminará por todo o planeta programas nucleares, e aí presidentes inconsequentes se tornarão donos de bombas nucleares, e aí a situação mundial ela será agravada. Então, é tão importante, porque o que eu estou fazendo aqui agora não é defender Bolsonaro, nem defender o inconsequente do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Não, é porque a gente deve ter uma visão cuidadosa das coisas para poder colaborar, sabe? Colaborar. Mas esse escândalo todo que Bolsonaro faz, que a gente sabe que é inconsequente, é bom, sabe? É bom. Sabe por que é bom? Porque vai fazer a verdade vir à tona, que desde a época da Universidade de Brasília, nunca veio à tona. Nunca veio à tona. Quando eu tinha 14 anos de idade e era presidente do Clube de Geologia, eu publiquei um folheto. Eu que tinha aquele espírito assim, comunista agudo, eu publiquei um folheto que com 14 anos de idade eu já tinha as informações sobre quem explora os minérios do Brasil. Eu publiquei, foi eu que rodei em minha casa, no mimeógrafo a álcool, esse folheto, sabe? E eu distribuía esse folheto gratuitamente. Eu comprava papel com meu dinheiro, eu comprava o álcool para o mimeógrafo com meu dinheiro, eu comprava estêncil para o mimeógrafo com meu dinheiro, e eu já tinha essa coisa endógena, sabe, dentro de mim, esse conhecimento. E não é só esse conhecimento, é o conhecimento como esse que nós estamos tratando já há alguns tempos, algumas semanas, sobre a tecnologia. Eu não comecei ainda a falar, mas quando eu começar a falar, saibam que o que eu vou começar a falar, eu já sei há mais de 50 anos. Quando Sri Janardana me levou para dar aquele passeio em torno da Terra, eu fiquei informado de um mundo de coisas que já naquela época estavam sendo estudados e pesquisadas. Mas eu fui proibido por ele de falar desse assunto, porque se eu falasse, eu já teria morrido há muito tempo. Muito tempo. Eu queria dizer a vocês, chamar essa atenção, porque eu vejo algumas pessoas na instituição. O que eu não vejo na instituição são pessoas assim, com compaixão de Bolsonaro. Nunca vi ninguém dizer na instituição, fiz uma oração por ele hoje. Hoje ele fez uma besteira tão grande na televisão
que eu orei por ele, porque eu sei perfeitamente que Bolsonaro faz parte de um plano da hierarquia para desbaratar uma coisa que ainda não é hora de falar. Não é hora de falar. Mas, em verdade, ele fez uma campanha louca, falando um monte de besteira, e nós brasileiros, que somos muito atrasados, ficamos enebriados pelas falas dele. Então, bestas somos todos nós, e não só Bolsonaro. Quem votou nele, quem acreditou nele, quem acolhe as ideias loucas dele, é tudo semelhante a ele. Mas por incrível que possa parecer para vocês, escuta, olha, por mais incrível que possa parecer, tudo isso faz parte de um plano da hierarquia. Quer ver? Meditem. Quem poderia? Medite aí e diga um nome de uma pessoa que, falando uma coisa justa e séria, pudesse fazer frente a Haddad. Quem? Me diga uma pessoa que, falando uma coisa séria, poderia fazer frente a Haddad. Não tem ninguém. Eu tenho meses que eu reflito a pedido do mestre para apontar um nome. Não tinha ninguém. Aí, conclusão, se aproveitou da ignorância do povo, botou lá uma besta para falar, e essa besta iludiu o povo todo e elegeram ele com 54 milhões de votos. Pronto. Vamos ser grandes nas nossas reflexões, sabe? Vamos deixar de ser raso. Se vocês souberem como é que os mestres conduzem o processo de evolução da Terra, sabe? É mínima a quantidade de pessoas vivas que tenham o conhecimento da decisão dos mestres sobre o processo evolutivo humano. Porque eles dão cada volta e resolvem coisas tão incompreensíveis, que por isso que não adianta informar a ninguém, para não prejudicar o processo. Mas desde a descoberta do Brasil, que a gente tem assim, por exemplo, a gente, naquele livrinho chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê lá o espírito de Humberto de Campos, que foi um super ser, comandando um processo de contar a história do Brasil como ela aconteceu, com datas, com nomes e tudo, e corrigindo um mundo de coisas. E nos informando sobre coisas, sobre pessoas que foram escolhidas para comandar certos processos, que eu tenho certeza que na Terra ninguém optaria por botar aquela pessoa. Por exemplo, todos nós conhecemos no livro de História do Brasil a informação sobre José Bonifácio como patriarca da independência. Meus amigos, se vocês souberem a história de quem era José Bonifácio e das loucuras daquele homem, da passionalidade daquele homem, das loucuras que ele cometia na corte, sabe? Já naquela época,
E ele foi escolhido para aquela função de ser um conselheiro do imperador. Entenda, ele, daquele jeito louco, ele aconselhou algumas coisas assim verdadeiras, sabe? Unicamente por interesse pessoal. Que ele era um homem super vaidoso, sabe? E por vaidade, ele deu conselhos certos. Ele aconselhou muita coisa interessante. Então, vocês se acostumem que se vocês foram escolhidos para alguma coisa, se vocês foram escolhidos para fazer parte do Suddharma, não é porque vocês são grande coisa, não. Nem eu, nem vocês. Eu tenho a impressão que uma pessoa qualquer, se fosse informado a respeito de nós, não nos colocaria de jeito nenhum no lugar que nós estamos. No entanto, por exemplo, eu estou aqui, fantasiado com esse manto de Gnanadatta. Aqui. Mas só eu é quem sei o que eu ainda carrego dentro de mim. Mas passaram-se esses anos todos, e interessante, eu sempre tive uma preocupação comigo mesmo. Eu sempre disse a mim mesmo, eu jamais escolheria Francisco para estar nesse lugar. Mas os mestres me assessoraram, sabe? E eu tenho certeza que cumpri um trabalho muito interessante. Um trabalho muito interessante, sabe? De ter me desalinhado da Suddharma toda do Brasil e ter trilhado um caminho, sabe? E hoje eu vejo que o pouco de Suddharma que existe por aí está aqui, e em algumas pessoas, sabe? Então, eu queria dizer a vocês assim, olha, quando vocês são escolhidos para alguma coisa, não se ufanem, nem se encham de vaidade, porque em verdade, quando a gente começar a querer se auto-jactar, a gente deveria se lembrar que nós somos um degradado, que nós moramos na penitenciária da Via Láctea, que é a Terra. Então, nós todos somos degradados. É uma grande coisa para nós ter na lembrança isso, que nós não somos boa coisa, sabe? Não somos nada. Somos pessoas capazes. Olha, tudo aí em silêncio. Olha. Aqui todo mundo em silêncio. Quem é que conhece o que cada um aqui já fez? As loucuras que vocês já fizeram na vida? Ninguém conhece. Mas está todo mundo aqui na sala e fica assim, superficialmente, para todos os efeitos, que aqui está uma nata da humanidade. Olha. Aqui não está uma nata da humanidade, aqui está uma borra da humanidade. Eu tenho essa consciência de mim e do pouco que eu conheço de vocês. Mas se a gente tivesse essa lembrança, nós ascenderíamos muito mais rapidamente do que essa lembrança que alguns têm de que são muita coisa, porque leram meia dúzia de livros, sabe? Não, irmão, nós não somos nada, não. A melhor coisa do mundo é se lembrar que nós não somos nada. Nada.
Olha que reflexão interessante. Eu tenho certeza que essa reflexão, ela é protetora de vocês. Porque se vocês manterem vívido na mente a indignidade que cada um de nós carrega, ninguém se ufanaria e se orgulharia de estar aqui sentado. Ninguém. Ninguém. Porque Deus me deu a felicidade de objetiva e subjetivamente conhecer um pouco da vida de vocês. Horas objetivamente, horas subjetivamente da vida de vocês. E não olho assim e começo dali até aqui e eu sinceramente só vejo apenado. Só vejo apenado. E assim é o comportamento dos mestres. Eu digo de vez em quando, eu já morei no céu. Eu já morei no céu, porque nunca vi um lugar, com todos os defeitos que aquele lugar tinha, eu nunca morei num lugar para se viver com tanta ética, com tanta disciplina, com tanta austeridade como o Ashram. Nunca vi nada igual. E ando tentando reproduzir isso e não tenho conseguido. Mas eu prefiro 1000 vezes. Hoje eu sei que o livro Pelas Portas de Ouro do Mestre El-Morya, ele tem razão. Mas eu não consigo reproduzir aquela mesma coisa com pessoas que tiveram uma encarnação anterior cheia de empáfia, cheia de conhecimento. Um conhecimento totalmente sem ética, um conhecimento cheio de vaidade. E no livro do Mestre El-Morya, Pelas Portas de Ouro, tem uma hora que ele diz que é muitas vezes mais fácil falar sobre a lei eterna com aqueles que estão totalmente mergulhados na lama, do que aqueles que pensam que são santos, que são puros e que são bons. Mas eu concordo com o Mestre El-Morya total e absolutamente. Quer ver, leiam um livro Pelas Portas de Ouro, que vocês vão encontrar lá coisas altamente contundentes. Altamente contundentes, como essa. Eu vejo aqui cada vaidoso que eu já luto, tem 40 e tantos anos e não consigo que a pessoa dê um passo no sentido do abandono da vaidade. Agora mesmo eu estava na sala com Nádia, quando eu disse a ela, cuidado. Não disse? Cuidado! Cuidado! Vocês estão desobedecendo uma prescrição dos mestres, que vocês são 5 Gnanadatta, que deveriam estar resolvendo tudo da instituição colegiadamente, e vocês, por imprudência, estão querendo resolver as coisas individualmente. Estão querendo resolver coisas individualmente. Até mais, namastê. Então, amanhã nós vamos ter uma reunião. Amanhã nós vamos ter uma reunião. Porque os mestres deixaram no meu lugar 5 pessoas. Não é possível decisão monocrática dentro dessa instituição. Vocês vão ter que aprender a conversar, vocês têm que aprender a opinar impessoalmente, porque se você opinar impessoalmente, Fábio opinar impessoalmente, e todos os 5, como é que se chama? Opinarem impessoalmente, vocês chegarão a um consenso. E esse consenso, advindo de posturas impessoais, tem tudo
para ser a expressão próxima da verdade. E vocês estão brincando. Vocês não estão cumprindo isso, não. Vocês não estão cumprindo isso. Vocês estão pensando que estão me enrolando. E não enrola. E o pouco de vida que me sobra, eu vou exigir de vocês isso. Que vocês façam essa reunião. Porque não me diga que vocês não tenham a inteligência para saber que uma instituição dessa, cheia de membros, e que tem na sua sede morando nada menos que 10 famílias diferentes, que isso é uma instituição simples. Não é. Por exemplo, ultimamente houve um problema aí no 2º andar com uma família, com um chefe de família meio irresponsável, e a forma que vocês se saíram para a resolução daquele problema foi péssima. Foi péssima. Péssima. Não era daquele jeito, não ensina vocês isso, mas houve gritos, houve muita coisa que não deveria ter havido. Pessoas que se arvoraram de muita autoridade diante do erro do irmão, sabe? Do erro dele. Se arvoraram e não olha para seu passado. Dizia meu pai que macaco não olha para o rabo. Isso é a maior verdade do mundo. Porque se olhasse, não se colocava diante do outro com aquela autoridade. E com aquela gritaria, e pai, uma autoridade de um, eu ia dizendo, de um santo. Mas o pior não é nada, é que santo não age assim. Quem é santo não age assim? Então, amanhã nós vamos dar um ultimato. Eu não, o povo. Vai dar um ultimato, que vocês vão ter que se reunir. E vocês têm que entender, de uma vez por todas, que vocês não podem resolver nada dessa instituição sozinho, individualmente, cada um. Vocês só podem resolver colegiadamente. Para que vocês se aproximem de uma decisão sensata. Que eu, olhando vocês de per si, não vejo ninguém com capacidade de impessoalidade para resolver os grandes problemas que vocês vão enfrentar. Vocês vão enfrentar. Você quer ver o primeiro problema que vocês vão enfrentar? É que quando eu desaparecer, eu não sei quantos anos tem do Congresso de Brasília para cá. Quanto tem, Rubens? Você que é o HD da instituição. Foi 1986. Quantos anos tem? 86 para cá? 33. 33 anos. Vocês acreditem. 33 anos se passaram, nunca apareceu ninguém de outro ashram aqui, a não ser vocês do Rio de Janeiro e outros. Mas da turma, nunca apareceu ninguém. Agora deixa eu botar a laje por cima de mim, que vocês vão ver pessoas virem para aqui, persuadir essas pessoas a tomar o caminho que eles tomaram. Isso está dito pelos mestres que vai acontecer como 2 e 2 são 4. Mas se vocês estiverem juntos, eles virão. Se associar, pasmem com o que eu vou dizer, se associarão a alguns de Aracaju. E como é que vocês vão resolver? Porque se surgir um probleminha tão pequenininho como esse aí em cima, e de repente não tiveram
equilíbrio para resolver tudo da maneira a menos violenta possível. E isso é problema? Isso não é nada. Isso não é nada, isso aí é café pequeno. Eu estou querendo é que vocês recebam, porque eu não quero dar nome. Eu quero é que vocês recebam certas pessoas de outro acha, porque pode ficar certo. Está dito pelos mestres. Advirta aos dirigentes que quando você morrer, essas pessoas começarão a vir a Aracaju, porque tem sócios aqui, tem pessoas que se associarão a eles e farão pressão para que aqui seja implantado muita coisa que por aí afora está implantada. É você que saberá resolver sozinho? E então? É você? Então, mais 5 reunidos, tentando não de fazer como vocês estão fazendo, porque vocês precisam saber que vocês precisam obedecer, não é a Francisco, não. Mas é aquele que estabeleceu que a instituição vai ser dirigida doravante por um colegiado. Por um colegiado, isso não é à toa, não. Não foi à toa que Sri Vajra resolveu que o Suddharma deveria ser dirigido por 5 Gnanadatta. Na primeira reunião que esses 5 Gnanadatta se reuniu, eles se reuniram para tirar a autoridade de Sianantran. Eu estava em São Paulo na época. Não sei se era na casa de Rubens ou de Sidão. Era numa casa que eu estava em São Paulo, porque minha cabeça eu tenho que de vez em quando deletar um bocado de coisa para caber outras novas. Onde é que eu estava, Rubens? Eu te deixei no Sidão. Sim. Sidão, que era lá pertinho. Fiquei lá, dormindo ao som de bateria. Pronto. E dali eu saí para a reunião dos Gnanadatta. E quando eu cheguei lá, a reunião era para excomungar o mestre da instituição. Vocês imaginem, 5. Só tinha uma pessoa, chamado Oberdin, que ficou calado. E eu, que me levantei e fui-me embora. Você veja o que é vaidade, o que é tudo isso entre os seres humanos. Então, os mestres só fazem tudo certo. Eu lhe pergunto, você tem uma explicação plausível do porquê vocês não querem se reunir em conjunto? Ou quando se encontra, não é para decidir as grandes questões da instituição? Discutem tudo, menos isso. Vocês deveriam aproveitar para treinar enquanto eu estou vivo, porque vocês não vão aguentar as pressões. Vocês não vão aguentar as pressões, não. E esse treinamento já deveria estar acontecendo. Esse treinamento já deveria estar acontecendo. E não está. Não está. Então, eu queria dizer a vocês isso. Eu fico muito preocupado. Eu estou muito preocupado, sabe? Muito preocupado. Com isto.
Porque por tudo que se faz aqui, que parece que não é nada o que se faz aqui. Mas, irmãos, nós estamos comandando um processo aqui, um processo que raríssima pessoa nessa vida teria coragem de empreender essa força-tarefa para falar dessa ciência sem ética, dessa tecnologia desregrada. Pouca gente teria condição disso. E nós estamos tratando, e dentro de um prazo de 4 ou 5 reuniões, já movimentamos uma energia, já atingimos fora. Olha, nesse instante, a pessoa que postou na internet aquela mensagem, aquela mensagem para a internet e enviou para várias pessoas do Brasil, essa pessoa, eu ia entrando no elevador, e essa pessoa chegou apressado, me deu um abraço, e que amanhã eu estou aí na reunião. Tão efusivo, tão cheio de gentileza. Então é assim que são os seres humanos. Os seres humanos são assim. Acabei de vivenciar essa experiência. Na porta do elevador, no escuro, porque não tinha nenhuma luz acesa. E saiu apressado, e amanhã está aqui. E eu que estava pretendendo fazer a viagem amanhã, aí eu completo o aprendizado que eu tenho que ter e que já tenho dito a várias pessoas que dizem: amanhã você pode se encontrar comigo. Eu digo: deixa o dia amanhecer. Deixa o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer, aí eu vou conhecer a vontade de Deus. Se eu emitir alguma opinião agora, é a minha vontade. E dou graças a Deus quando sou desmoralizado e vejo que o plano que eu fiz hoje, amanhã, não vai ser possível de ser executado. Então, eu preciso dizer a vocês isso. Eu preciso dizer a vocês isso e convocar a todos a humildade para proteger este pouco que existe em Aracaju, que eu sei que é pouco. Eu sei que é pouco, mas já se passaram 30 e tantos anos e eu nunca perdi o fio da meada aqui. Nunca. Nunca. Eu não tenho qualidade nenhuma, mas olha, eu não sei não, viu? Ninguém se arvore a intentar contra o Sudadarma, porque eu viro uma coisa que ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém tente. Ninguém. Pronto. Eu já disse com essa força várias vezes. Ninguém tente. Ainda que eu caminhe pelos vales da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Prepare para mim uma mesa com todos os meus inimigos, mas eu tenho certeza que o seu cajado, ele me protegerá. Então, eu sei que se permanecer com essa seriedade com o Sudadarma, nós viveremos o dia da graça, onde os próprios mestres
se materializarão na fazenda. Parece que eu estou falando uma ficção, né? Não estou, não. Eu não estou, não. Agora, eu vou dar um aviso ao povo de Aracaju e vocês escutem, que vai ser útil. Quando vocês decidirem de ir para a fazenda, vocês se decidam a ir para a fazenda ou se submeter a tudo que é da fazenda. Mas não me ponha a levar comida de espécie nenhuma para a mesa, porque isso já foi tentado no passado várias vezes, e não é possível. Algumas mães que levaram crianças para a fazenda, as crianças não almoçaram, que eu presto atenção a tudo. Algumas delas não jantaram, porque algumas pessoas dando escondido às crianças comidas, biscoito recheado e outras coisas. Então, lá não. Agora nós temos um plano, e esse plano é a vontade dos mestres, e esse plano vai ter que se concretizar. E eu não vou permitir. Quando ontem eu estava falando desse assunto no Cine Coração, José disse, eu levei para a mesa arroz integral. E eu queria pedir a ele, quando você fizer seus regimes, faça em casa. Aqui tem gente que está fazendo de regime só comer inhame, mas não me leve o inhame para a mesa nessa semana que estiver fazendo o regime. Fique em casa. Porque com uma coisa verdadeira, aí outros tomam o mesmo caminho. E quando eu menos espero, está o povo no quarto, porque essa semana eu olhei. Eu fui uma vez, durante o final de semana todo, uma vez lá embaixo, e saí caminhando pelos corredores. Encontrei pacote de biscoitos nas mesas. Só não abri bolsa de ninguém. Mas eu sei as pessoas que não querem comer as comidas da fazenda, não sei nem porquê, porque tão gostosas, mas pessoas viciadas, empedernidas em hábitos totalmente desregrados e se diz participante do Sudadarma. Agora estou vivendo essa nova onda. Eu já obstaculizei no passado. Aquilo ali é uma comunidade. Vamos chegar a um acordo de um hábito coletivo. Quem não tiver aptidão para a vida coletiva, quem não tiver o poder de renunciar seus gostinhos pessoais, não vão lá não. Porque nós estamos precisando criar ali uma comunidade forte, uma comunidade onde a gente conversa, onde a gente dialoga entre os membros da comunidade para formar para estabelecer, não é só alimentação, é uma forma de a gente se relacionar. Tudo é tratado nas reuniões da comunidade. Mas de vez em quando chega um lá com hábitos horrorosos de relacionamento, dando gritos e se enche de raiva, de ódio. Mas aquilo não é o que nós acertamos para se vivenciar ali dentro, porque eu não tiro de minha mente que nós precisamos criar ali um campo para que os mestres se manifestem, porque eles passaram durante uns 5 anos se manifestando na forma daqueles globos de luz que qualquer máquina, qualquer celular poderia tirar aquelas fotos de milhares de luzes. E no dia que essas luzes foram desaparecer, eu preveni, porque eles me preveniram, nós vamos sumir
da fazenda nessa forma desses glóbulos de luz. Nós agora queremos que vocês preparem um ambiente para que nós possamos nós mesmos nos manifestar e que algumas pessoas possam ver a nossa presença. E não é com esse tipo de comunidade, que em verdade não é nada de comunidade, é multiplicidade. Eu vou permitir que vocês implantem ali dentro os seus hábitos, gostos pessoais, baseado em decisões totalmente passionais. Não vou permitir. E a comida é o primeiro portal onde ao se entrar, se arrebenta um mundo de gente, é na comida. E agora nós estamos vivenciando uma nova fase, que você já pensou que passo nós demos no sentido da pureza desse pão que nós estamos fazendo? E nós não tratamos na reunião que nós seríamos tratados de uma maneira diferente do povo qualquer. Não tratamos disso não. É porque agora eu digo como Anselmo, a gente é muito esquecidinho quando o assunto é os nossos gostos pessoais. A gente esquece. Estamos fazendo um pão maravilhoso para a fazenda, com o milho da fazenda, para usar o mínimo possível da farinha de trigo transgênica, que não tem farinha de trigo neste mundo que não seja transgênica. E a vocês tem sido informado o que é uma célula modificada ser consumida por um ser humano que tem um corpo que não reconhecerá essa célula modificada. Não reconhecerá, como não reconhece, causa toda sorte de doenças nos seres humanos. Não pense que Deus, os mestres, é um tolo qualquer, não. Quando eles promovem uma certa mutação, uma hibridização, eles promovem porque nós demos um passo evolutivo para poder comer um certo alimento modificado. Mas não um homem qualquer com uma tecnologia irresponsável querer modificar todas as sementes do mundo e oferecer aos humanos uma alimentação com células totalmente transgênicas, totalmente modificada, que só faz promover doença, porque o corpo reage, o corpo não reconhece. O corpo não reconhece. Brevemente nós iremos tratar disso, que ainda não tratamos, porque isso faz parte das instruções que os mestres vão dar e que eu ainda não comecei. Então, tudo isso que nós estamos tratando, que a grande totalidade da instituição não adere, porque só parece que é uma ficção o que nós estamos tratando. Eu estou tratando com vocês de alguma coisa que guardo comigo há mais de 50 anos, porque eu estava na Atalaia Nova ainda, nem para o Mosqueiro, nem para Areia Branca eu tinha ido, quando já sabia dessas informações todinhas, porque já naquela época se fazia essas experiências. Então, esse mundo de doenças que se informa, que se informa aos seres humanos, não tem jeito, todo mundo com pressão alta. Não é assim mesmo. Você tem que tomar remédio para pressão alta o resto da vida. Todo homem, a partir de 30 anos, tem que fazer exame de próstata. Em que cabeça cabe uma barbaridade dessa, que todo mundo esteja atacado com problemas de próstata? Que todo mundo cheio de problemas de câncer no seio, com cistos, com miomas e tal e tal.
Que Deus é esse que vocês concebem que acha que isso é natural? Por que é que ao invés de acreditar nesse Deus imperfeito, vocês não pesquisam a causa destas misérias todas que está acontecendo na espécie humana, degenerando a espécie humana? Agora, vocês engolem com a maior facilidade do mundo a esclerose múltipla, o mal de Alzheimer e todas essas doenças degenerativas dos nervos como uma coisa natural. Vocês já engolem isso como uma coisa natural. É triste de ver tanta da gente inteligente engolir uma desgraça dessa, que essas doenças todas, e principalmente a dos últimos tempos, que são doenças degenerativas dos nervos, e que os médicos acham isso totalmente natural, e transmite a vocês, e vocês acreditam que é natural. Eu sei que eu posso estar passando aqui como uma pessoa a falar a vocês uma coisa totalmente virtual, uma ficção. Mas eu nunca vi a minha cabeça tão clara para transmitir uma mensagem de 50 anos atrás. Eu estou totalmente lembrado de todas as instruções que eu recebi e fui proibido de falar. Você só vai falar desse assunto quando esse assunto começar a ser detectado por todo mundo, nas camadas mais inferiores da população, na população analfabeta. Vocês verem já isso. Então, é isso. Não quero mais falar nada, que já sei que ofendia muita gente. Já chega, porque eu já não aguento mais. No passado eu aguentava tudo. Não me omitia de ser verdadeiro hora nenhuma. Mas agora eu estou dosando as coisas. E esse tema da tecnologia, isso é uma coisa que tem que se aprofundar. Eu não estou querendo convencer a instituição, não. Eu não estou querendo, acreditem nisso. Eu estou tratando desse assunto impessoalmente, do mesmo jeito que os mestres. Nos planos onde eles funcionam, eles estão fazendo alguma coisa e a sua ação na Terra não tem sido exitosa. Não tem sido exitosa. Os mestres praticando um mundo de austeridades para neutralizar essa ação deletéria da tecnologia no mundo. Quando é que vocês vão acreditar nisso que está sendo dito? Eu não quero falar de nada do pensamento dos mestres. Eu quero é que vocês vejam os vídeos que vocês estão disponíveis para vocês na internet. Ontem eu passei no Cine Coração um vídeo, um DVD, um documentário chamado Home. Como é o nome? Home. Sim, mas tem um subtítulo. É o planeta. Minha casa, meu planeta, minha casa. Uma coisa dessa. Por favor, alguém aí já assistiu? Alguém já assistiu esse vídeo? Pelo amor de Deus, assista. Porque é uma sequência de cinco documentários importantes de um dos fotógrafos mais conceituados do mundo. E esse primeiro vídeo, ele é muito interessante,
que as pessoas assistem e me dizem: estou inquieto, estou com a dor no coração de ver o que foi mostrado. A Groenlândia é um continente que toda a vida foi recoberto de neve e hoje não tem neve mais nenhuma, é na Terra. Quando é que vocês querem acordar? Quantas partes dos Himalaias hoje já não tem mais neve? Está na terra pura. Quantas partes dos Andes, que eram totalmente recobertas de neve, já não tem mais neve? E aquela infeliz criatura que é Bolsonaro e Trump, que resolveram se juntar e estão dizendo asneira. O Trump não acredita que a Terra é redonda. Ele acredita que a Terra é um plano. É plana. Ele chegou na televisão para dizer isso. Quer dizer, imagine o grau de estupidez deste homem. Quanto mais de acreditar em aquecimento global. Quanto mais acreditar em aquecimento global, como é que a gente faz para fazer os homens acreditarem que o gás metano, que é produto das fezes do gado, é o maior agente poluidor da camada de ozônio, é o metano que é liberado das fezes dos animais. Mas o metano que era liberado das fezes nos animais, quando eles eram na quantidade certa, não atingia nada, não. Mas eu vi no documentário de ontem como são as fazendas nos Estados Unidos para criar gado. Em cercados, eles comendo uma comida totalmente artificial, 200 cabeças de gado dentro de um cercado, e eles comendo aquela comida desarvoradamente para engordar. Quer dizer, vocês imaginem a que nível chegou. A quantidade de fezes produzida por aqueles animais é uma coisa impossivelmente, é incompreensível. É incompreensível. O mal não é as fezes nossas, nem dos animais, que nunca foram e nunca deveriam ser, mas o rebanho que existe de gado na terra é uma coisa totalmente desbalanceada, que se torna uma coisa totalmente deletéria à terra e à camada de ozônio. Quem é que acredita numa coisa dessa? Quem é que acredita que as fezes que são carreadas pelas chuvas para os rios é a causa do Rio São Francisco estar totalmente cheio de algas, que uma pessoa para atravessar de Sergipe para Alagoas, ele tem que ir abrindo o caminho com o remo para afastar as algas, porque a água do Rio São Francisco está extremamente rica em matéria orgânica vinda das fezes dos animais que são carreadas para o rio. Quem é que acredita numa coisa dessa? Como é que a gente vai convencer a humanidade disso? Quando a gente tem uma ministra que está querendo ensinar aos Yanomamis a serem produtores de soja transgênica e de serem grandes fazendeiros, além das imensas fazendas que já existem. Mas o Brasil quer continuar o maior produtor de carne do mundo, que nós precisamos continuar a ser o maior produtor de carne do mundo, o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, depois da Índia. E para isso, destruindo a nossa casa, destruindo a nossa terra. Que insensatez desgraçada é essa, dessa tecnologia desgraçada? Como é que pode tanta insensatez, tanta inconsequência?
escuta uma coisa, eu tenho que conversar uma coisa com Rubens. Então, vocês, Aracaju também desligue, que está lá. Daqui a 10 minutos, vocês se conectem de novo. E eu vou ficar só com o Rubens no vídeo, que ele quer falar uma coisa, e vocês dentro dessa sala saiam para ler um pouco. Daqui a 10 minutos vocês voltam, para a gente começar a outra reunião. É desligar e voltar, que daí Falou eu ir na quarta-feira aqui junto, Daniel, no caso. Hein? Você já tomou uma decisão? É perto do celular pequenininho. Sim, do celular. Eu ainda uso por necessidade. Pequenininho, Então ainda não é hora. por necessidade. Ainda não é hora. Francisco, eu vou estar nessa sala aí. Qualquer coisa você me chama para eu vir aqui. Tá. Deixa aberto, pode deixar aberto. Rubens, todos já saíram. Eu estou lhe escutando. Eu preciso meditar sobre o assunto, porque os procedimentos de ativação de uma coisa oculta da Yoga Danda, ou seja, alguns sons, algumas palavras, alguns mantras que devem ser pronunciados para que ela possa ser posta em atividade. Então, é uma coisa que tenha certeza só de uma coisa, é que eu vou cumprir a missão que lhe foi dada. Agora, eu agora não tenho condição de materializar isso. Vou pensar como é que eu vou fazer. Pronto, é só. E quanto à ida de Thelma para aí, quando ela irá para aí? Acho que é o final de setembro. Posso ver a data certinho? Deixa eu ver se eu checo aqui. Me dá um minutinho. Tá fechado. Ô, Rubens, eu não estou escutando nada. Pronto. Estava fechado o áudio. Me dá um minuto que eu checo aqui na agenda. Você me dá um minuto que eu checo aqui, Francisco. Só um minuto. Que eu vou ver a data. Porque é o final de setembro. Mas vou ver a data certinho que ela chega. Olha aí. Pode. Francisco. Ô, Cássia. Namastê, irmão. Namastê. A gente está com 2 turmas da disciplina Arte e a Ciência da É Meditação. outubro. Com 100 inscritos. Como é? Diga de novo. A disciplina a Arte e a Ciência da Meditação, que nós abrimos lá na UFRJ, Sim. já tem 100 inscritos. 100 Tem pessoas. 100 inscritos. É. Pronto. Que ótimo. 2 turmas de 50. Ótimo. Maravilhoso. Devagarinho tá indo, Francisco, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que é isso, cara. Ó. Entenda. Francisco, ela vem 16 de outubro e volta dia 21 de outubro. Tá certo. Então, Francisco, tá tudo entendido. Eu não quero. posso falar só uma coisinha? Diga.
Não, Pode dizer. é que você está falando tanto assim da questão de aquecimento global. A coisa está tão complexa que a gente está falando agora mais mudanças climáticas, porque envolve não só a parte de ar, mas o solo, geologia, química, física. Então, se você quiser, Francisco, eu posso te encaminhar uma revista que só tem artigos sobre isso, que minha amiga vai me mandar hoje. Aí eu posso mandar para você por algum e-mail. Tá certo, então. Então, ótimo, eu agradeço. Eu vou ter que terminar porque o pessoal está todo aqui esperando. Viu aí do lado de fora. Namastê vocês, boa sorte. Que o sagrado encontro aconteça na vida de vocês. Namastê, irmão. Obrigado. Namastê. Namastê. Pode desligar, viu? Pode desligar.